Forte. Vamos lá, vamos abrir em João, capítulo de número 12, por favor. João capítulo 12. Quero ler um versículo apenas, capítulo 12 de João, Evangelho de João, o versículo de número 27. Então, João, capítulo 12, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Vou ler o finalzinho, a parte B do versículo. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Eu queria hoje falar um pouquinho a respeito do propósito que eu e você temos na nossa vida, ou qual é o propósito de Deus para mim e para você. Esse texto que eu li aqui, eu vou abordar no finalzinho da mensagem novamente, mas ele fala que Jesus ele tinha um propósito. E Jesus, na hora em que ele estava ali no final da sua vida, o que manteve ele firme foi o propósito que o Deus Pai havia estabelecido sobre a vida dele. E o final do versículo é exatamente esse, ele fala assim: mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E qual que era a hora? A hora da crucificação, a hora da sua morte. Eu sei que uma das coisas mais difíceis, talvez na vida, seja entender ou descobrir o propósito que Deus tem para mim e para você. Algumas pessoas levam uma boa parte da vida para entender qual que é o propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu pertenço a essa família? Por que eu faço parte desta igreja? Por que eu trabalho no lugar onde eu trabalho? Por que eu estudo no lugar onde eu estudo? E a gente começa então a pensar o porquê de muita coisa. E a gente tenta entender, primeiramente, quais são então esses propósitos que Deus tem para cada um de nós. Algumas pessoas talvez vão passar a vida inteira e não vão entender o propósito para qual Deus colocou elas aqui nesse mundo. Tem um personagem que me chama muito a atenção, que é o personagem Jonas. Vocês conhecem ele, não conhecem? É um profeta trapalhão. Por que é um profeta trapalhão? Porque ele teve um chamado, Deus tinha um propósito na vida dele. Qual que era o propósito? Jonas, eu tenho um propósito para você. Você vai até a cidade de Nínive e você vai pregar a minha palavra aos habitantes de Nínive, porque eles estão vivendo debaixo do pecado. Basicamente isso era o chamado de Jonas. Se vocês puderem acompanhar comigo, vamos lá ver? Vamos aproveitar aqui. Jonas 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então qual que era a ordem do Senhor? Você vai até Nínive, porque a malícia, a maldade dessa cidade subiu até mim, e você vai lá pregar. No versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs. Até aqui você fala, nossa, é o cara. Mas tem a vírgula. E aí depois da vírgula vem o quê? Se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha que interessante, Deus tinha um propósito na vida dele. Ele falou assim, eu tenho um propósito, que você vá até a cidade de Nínive. No versículo 3 a palavra fala que ele se dispôs. Só que para fazer o contrário daquilo que Deus havia ordenado. Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Talvez ele tivesse com dificuldade de entender o quê? O propósito de Deus.
Talvez ele tivesse com dificuldade de falar, mas puxa vida, os ninivitas fizeram mal ao meu povo. Os ninivitas fizeram mal aos judeus. Por que o Senhor está levantando a mim para ir pregar em favor desse povo? Porque no fundo Jonas sabia que Deus tinha poder para salvar aquela nação. E foi exatamente o que aconteceu. Então Jonas, ele trava o seu coração, ele fecha o seu coração para o propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E muitos hoje têm feito isso também. Deus pede uma coisa e ele fala, o meu propósito é esse. E muitos de nós nos dispomos, mas para fazer ao contrário daquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Tem um homem também chamado Gideão. Se vocês puderem abrir comigo, se puder desligar esse ventilador, eu agradeço. Por favor, Má. Juízes capítulo de número 6. Juízes capítulo de número 6. Esse homem chamado Gideão, Deus também tinha um propósito estabelecido para a vida dele. E olha o que diz aí a palavra no capítulo 6, versículo 12 em diante. Vamos ler comigo. Todos acharam? Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Dá uma segurada, não fecha a Bíblia. Deus tinha um chamado para a vida de Gideão, um propósito. Qual que era o propósito agora? Você vai lutar contra os midianitas. E ele vem, ele manda um anjo para Gideão, e a história que eu já acabei de ler, o anjo aparece a ele e fala, você vai ser o libertador. Você vai ser o homem que vai ser usado por Deus para livrar Israel dos midianitas. O que de bate-pronto Gideão respondeu? Senhor, eu não vou não. Primeiro ele falou, deixa eu só pegar aqui certinho. Ele disse, ai Senhor meu, ou seja, ai de mim, eu fui escolhido. Lembra quando Moisés foi chamado por Deus também na sarça ardente? Qual que era o propósito de Deus? Para libertar Israel da escravidão do Egito. Moisés falou o quê? Eu tenho palavras pesadas, como que eu vou ser usado? Como o Senhor vai me usar? Enfim, Gideão, a princípio ele fala, ai de mim, Senhor. E ele fala assim, no versículo adiante, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? A primeira pergunta que ele faz é através do quê? Ou que ferramenta? Como que eu vou livrar esse povo dos midianitas? No versículo 15 diz, e ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Se a gente lê isso, a gente vai ficar, às vezes, com um nó na cabeça, dizendo, por que Deus vai chamar um homem fraco para libertar o povo dele dos midianitas? Porque o propósito de Deus era esse, não era? E aí, você olha para esse personagem, ele fala que ele é o mais fraco, deu para acompanhar? Ele diz assim, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olhando a gente fala, Deus errou. Como que ele vai chamar o homem mais fraco da sua família, a família mais fraca da tribo de Manassés? Só que ele entendeu o propósito de Deus. Olha o que diz na palavra seguinte aí. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo,
ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Eu não vou ler a história inteira para ganhar tempo aqui, mas ele pede um sinal, Deus confirma o sinal, e aí ele entende o propósito de Deus na vida dele. E a gente conhece um pouquinho da história de Gideão, não conhece? Ele matou os midianitas com quantos homens? Quem se lembra? 300 homens. De mais de 20.000 soldados ele tira e ele ganha com 300 essa batalha. Porque Gideão ele se colocou na vontade de Deus, no propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Pergunto novamente, você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu aquilo que Deus tem para fazer através de você? Eu dei 2 exemplos aqui só para a gente imaginar. É lógico que hoje Deus não vai te levantar para matar 300 pessoas, né? Não vai fazer isso. Ah, tem um vizinho meu que tem som alto lá, Deus me levantou para matar ele. Não, não é esse propósito. Né? Brigar não é isso. Né? Agora é outro tempo. Agora é um tempo de paz, naquele tempo era guerra. Deus tem outros propósitos. Tá? Vou tentar melhorar o exemplo. Quando eu era criança, as pessoas sempre perguntavam para mim: o que você quer ser quando crescer? Já perguntaram para você? O que você respondeu? Pode responder baixinho aí. Você falava que era dentista, advogado? Eu falava que eu ia ser pastor. Acho que Deus ouviu isso. Né? E aí eu não entendi o propósito, rápido. Não entendi. A gente vai fazendo o quê? Vai amadurecendo. E Deus ele vai nos preparando para o propósito que Ele tem para fazer através de mim, através de você. Vou dar um exemplo rapidinho da minha vida, rapidinho mesmo, gente. Quando eu estava em Rio Claro, eu acho que no ano de 2000, 99, 2001, alguma coisa assim. Já passou muito tempo, né, de lá para cá. Mas eu lembro que eu fui num acampamento de uma igreja chamada Batista do Calvário, lá em Rio Claro. E eu estava numa fase de transição, eu tinha saído da igreja do Nazareno, tinha tido alguns problemas, não com a igreja, mas comigo mesmo, e eu estava meio perdido assim. Eu fui nesse acampamento. E nesse retiro, eu lembro até hoje, o pastor Nilson, um homem tremendamente usado por Deus, lá de Rio Claro, ele trouxe uma palavra que parece que Deus estava falando para mim: esse é o seu propósito de vida. E eu lembro que nessa manhã eu só chorava. Eu não tinha forças para fazer outra coisa além de chorar. Mal sabia o que ia acontecer comigo depois, né? Aí eu saí desse acampamento, fui conversar com o pastor Luiz Henrique, pedindo para que ele me ajudasse no seminário. E eu comecei então a fazer o seminário lá na igreja do Nazareno, em Rio Claro. E quando eu fazia o seminário, eu comecei também a trabalhar como obreiro na casa de recuperação lá em Rio Claro. Então, eu era obreiro e eu fazia o seminário. E desse tempo que eu era obreiro e que fazia seminário até 2007, Deus foi me preparando para que eu cumprisse então o propósito que Ele tinha para fazer na minha vida e através da minha vida. Foram anos fáceis? Não. Primeira coisa, quando eu entrei na casa de recuperação, eu me lembro até hoje, a gente estava numa vigília e nós fomos até 1, 2 horas da manhã orando, nós fomos dormir depois desse horário, e naquela madrugada entrou ladrão dentro da casa de recuperação, e o salário que eu tinha guardado de uns acertos que eu tinha feito no passado, eu tinha comprado uma moto, e a única coisa que foi levada foi minha moto, nesse dia do assalto. E aí eu fiquei, na época, triste a gente fica, mas eu entendi que Deus estava trabalhando no meu coração naquela época. E de lá para cá, Ele começou a trabalhar. Depois de 2 anos, 3 anos, né, Ana, mais ou menos isso, o pastor Luiz Henrique me convidou para liderar os jovens em Rio Claro. E aí eu fiquei liderando os jovens praticamente durante 2 anos, outra bagagem que eu tive. E em novembro de 2006, o pastor Luiz Henrique ofereceu a igreja da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo para eu pastorear. E aí eu entendi o meu chamado. E depois conversei com o pastor Luiz, cheguei para a Ana e falei assim: você também entendeu o seu propósito? Ela estava trabalhando em São Carlos, numa empresa de bebedouro, de purificador de água. E eu falei: eu estou indo para Santa Cruz,
Só que nós temos até uns meses, né, para a gente casar, 3 meses. É isso aí, gente, prazo é esse. 3 meses, você quer casar comigo? Olha o pedido. Você quer casar e já vamos pastorear? Bom pra caramba, né? Mas antes, um pouquinho, posso falar, amor, da sua, da Neia? Pode, né? Pode sim. Ela tinha uma amiga também, que era uma missionária da Assembleia de Deus da cidade, da grande metrópole, Santa Gertrudes, do lado de Rio Claro. E essa amiga dela teve uma visão, acho, uma oração que ela fez, e ela falou para Ana que ela ia casar com um pastor. Eu falei, nossa, então acho que vai dar certo, né? E, ai, que pena, meu amor, ainda bem que nós nos conhecemos. Na época ela não me conhecia quando ela falou. E aí passou o tempo, ela começou a frequentar a igreja do Nazareno lá em Rio Claro. Ah, é? Ah, tá vendo? Mulher, você quer vir aqui me ajudar, amor, na pregação? É conta certo, né? Já que vai falar. E aí então nós nos conhecemos, né? Ela não resistiu agora vocês gostaram, né? Brincadeira, gente. Aí nós começamos a conhecer, aí mais ou menos em maio, junho, nós começamos a orar, e eu tinha que esperar um tempo até acabar o seminário, porque eu tinha feito um propósito com Deus de não namorar, até terminar o seminário. Quando eu terminei, aí foi tudo isso aí que eu falei para vocês, né? A gente começou a namorar, em menos de um ano já estava a minha vida de ponta cabeça. Quando eu menos esperava, estava lá em Santa Cruz do Rio Pardo, com 28 anos, Ana com 27 anos, pastoreando a primeira igreja. De lá para cá, 17 anos, a gente vai entendendo o propósito de Deus. De vez em quando a gente fala, acho que eu vou desistir. E aí o que Deus faz? O que Ele faz? Você vai parar? Vem aqui. Aí Ele trata, Ele vai falando no nosso coração, Ele vai movendo. O fato é que eu tive esse chamado e você teve o seu. Não vai ser igual ao meu, não vai ser igual ao da Ana. Cada um vai ter o seu propósito. E outra, irmãos, Deus não só chamou pastores. Deus te chamou para propósitos específicos, diferentes dos meus. Qual que é a grande questão? É a gente entender e se colocar na posição que Deus quer que a gente esteja. Talvez falar, eu vou ser também pastor. Não, não é para você ser pastor, provavelmente. Né? Na maioria da igreja que não tem esse chamado. Você pode ser qualquer outra coisa, mas estar dentro da vontade de Deus. Ah, eu vou ser, sei lá, professor, eu vou ser, trabalhar em indústria, eu vou ser diretor, eu vou ser, não sei, o que for, é o propósito de Deus para você. Além disso, você pode fazer tantas outras coisas, né? Tem pessoas às vezes que têm um chamado missionário, mas para manter um trabalho. Eu vou trabalhar, mas em alguns momentos do ano eu vou tirar um tempo para fazer missões, ou usar o trabalho como uma forma de evangelizar. A Esther faz isso, ela trabalha com aplicativo e ela evangeliza. Ué, o propósito de Deus para ela hoje, nesse momento, é esse. Quando Ele mudar o propósito, Ele vai falar o coração dela, e as coisas vão acontecer para que o propósito de Deus então se cumpra na vida dela e assim por diante, tá? Então aí Gideão foi chamado, e ele então fez aquilo que Deus estabeleceu para que ele fizesse. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é se a gente vai ter muito dinheiro ou não, é se a gente completou aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lembra de Paulo? Quando ele está terminando o chamado, ou a vida dele, melhor dizendo, aqui na terra, ele fala assim, Senhor, eu completei, como que é? Eu combati o bom combate, completei a carreira. O que é completar a carreira? É fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele guardou o quê? A fé. Combati o bom combate, eu completei, ou seja, eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. E eu também guardei a fé no meu coração. Por que guardar a fé, gente? Porque alguns perdem a fé. Algumas pessoas nesse processo acabam desanimando e perdendo a fé. Desanimam.
as lutas, desanimam nesse processo, né? Eu falei bem resumido, mas bem resumido mesmo. Mas teve muita coisa difícil que eu enfrentei, e enfrento até hoje. Muitas coisas difíceis, choro, tristeza, angústia, perseguições e tantas outras coisas que nós passamos no processo. Mas o importante é não deixar de combater o bom combate e completar a carreira que Deus propôs a cada um de nós guardando a fé. E o último exemplo aqui, eu queria que vocês agora abrissem Mateus capítulo 16. Eu quero caminhar para o final agora, falando de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo de cumprimento de propósito, ele é o maior exemplo. Não tem como a gente falar de cumprir um propósito na vida sem a gente falar de Jesus, não tem como. Jesus, ele cumpriu 100% do que Deus Pai havia determinado a ele, 100%. Talvez eu e você não vamos completar 100%, porque nós somos falhos, seres humanos, mas Jesus não. Ele completou 100% do propósito do Pai para a vida dele. Vamos lá, o primeiro texto é Mateus capítulo de número 16, vamos lá. Mateus 16, estou apanhando aqui das marcações, espera aí. Versículo 21, Mateus 16, 21. Nos diz assim a palavra de Deus, vamos lá. Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o que Jesus sinalizava para os seus discípulos? Qual que era? Ele falou assim, eu já estou mostrando para vocês que é necessário eu ir para Jerusalém, presta atenção, gente, sofrer muitas coisas ali dos anciãos, também dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Se a gente olhar para essa frase aqui de Jesus, o que a gente vai entender? Que ele sabia o propósito dele. Imagine alguém falando, eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém, só que lá eu vou receber, eu vou sofrer, né, pelos anciãos, principais sacerdotes, pelos escribas, e mais do que isso, eu vou ser morto. Pensou alguém falar isso da própria vida? Eu vou para tal lugar, e lá vai ter perseguição, e essas pessoas vão me matar. Se você estivesse do lado de Jesus, talvez você falaria igual Pedro. O que Pedro falou? Vamos ver? E Pedro, chamando à parte, né, chamou no cantinho, e começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, para de pensar dessa maneira. Isso de modo algum vai acontecer com você. Só que Jesus, irmãos, ele estava focado no quê? No propósito que Deus Pai havia estabelecido para a vida dele. Satanás, irmãos e irmãs, ele vai fazer de tudo, presta atenção nisso, para tirar o meu foco e o seu foco daquilo que é primordial para a sua vida. Ele vai tentar, de todas as formas, tirar eu e você do propósito de Deus, de todas as formas. Você quer que eu fale a verdade ainda mais? Ele vai usar pessoas do seu lado, pessoas que você ama, pessoas que andam com você, para te desanimar. Às vezes pessoas tão próximas, que você vai pensar, mas justo essa pessoa, aqui era Pedro, ele era muito próximo a Jesus. E Jesus, sem hesitar, ele fala o que para Pedro? Pedro, que tinha um pouquinho antes tido uma revelação, que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora olha o que Jesus fala para Pedro, segura aí, irmãos. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço,
porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sabe o que Jesus falou para Pedro? A expressão é dura mesmo. A expressão é: arreda-te de mim, Satanás. Presta atenção, não sei quem me mandou esses dias um vídeo, já lembrei aqui, mas não vou falar. Me mandou um vídeo dizendo que, às vezes a pessoa, ela é usada pelo diabo sem ficar possessa do diabo, ou de demônios. O que eu estou dizendo com isso? A pessoa não vai estribuchar, rolar e gritar, nada. Ela vai, às vezes, ser usada pelo diabo, para falar uma coisa contra o propósito de Deus na sua vida, sem fazer barulho algum, como foi aqui de Pedro. E Jesus teve sabedoria para falar: isso não vem da parte de Deus para mim. Parece bom, mas não é o propósito de Deus para mim. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é muito difícil de se viver, porque abaixo aqui vai ficar um pouquinho mais apertada a palavra. Hoje eu tive um entendimento completo daquilo que Jesus ensina aqui para baixo. Porque fazer o que Deus quer não é fácil. Eu não estou falando também que vai ser só luta, mas você vai ter que abrir mão do quê? Das suas vontades, muitas vezes. Vai ter que abrir mão do conforto, vai ter que abrir mão, como Jesus abriu aqui. Ele falou assim: é difícil, mas eu vou cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Vamos para frente aí. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Gente, hoje à tarde eu estava lendo essa palavra, abriu um horizonte para mim. Porque o que Jesus está falando aqui? De propósito. Ele está falando assim: se você quer seguir a mim, você tem que abrir mão do propósito seu de vida e atender ao meu propósito de vida para você. Ele não está falando de outra coisa aqui. Ele está dizendo: você tem os seus planos, você tem os seus projetos, você tem aquilo que você sonhou, mas eu tenho outra coisa preparada para você. Eu não sei o que é. Isso você tem que buscar da parte de Deus. Eu não vou conseguir mostrar para todo mundo, mas Deus pode mostrar, e Ele quer mostrar. Só que para mostrar, você tem que abrir mão dos seus planos, da sua vontade, do seu querer, e falar: sim, Senhor, então qual é a tua vontade para a minha vida? O negar a si mesmo é isso. Eu tinha projetado, eu tinha pensado, eu tinha estudado até para isso, mas eu não quero fazer aquilo que está fora da tua vontade, fora do teu propósito para a minha vida. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer essa noite, irmãos? Ele está confrontando, dizendo: se você quer seguir a Ele, ou seja, se você quer fazer parte dos planos, que os planos dele façam parte da sua vida, você tem que abrir mão da sua vontade, do seu querer. Por isso que na continuação do texto ele fala assim, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Gente, como é duro esse sermão. Jesus está dizendo que muitas vezes eu vou perder a minha vida. A vida aqui é essa terrena. Muitas vezes eu vou perder para cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra aqui na terra. Abrir mão das minhas vontades, dos meus sonhos, dos meus desejos e assim por diante. Esse é um evangelho, irmãos, que poucas pessoas têm pregado hoje. Esse evangelho vai na contramão de alguns pregadores do século 21, onde fica falando para massagear o nosso ego, né, que Deus vai realizar todas as nossas vontades. Nem sempre. Porque muitas coisas não estão na minha vida relacionadas à vontade de Deus. Ele não quer que eu viva aquilo. E Ele sabe o porquê. Ele é soberano. Ele é onisciente. Ele conhece o futuro. Eu e você não conhecemos o futuro. Certa vez eu ouvi de um homem chamado Marcos Granconato, pregador extraordinário, quase que um João Batista do século 21. E uma vez ele falou, num dos retiros pastorais que a gente tinha na igreja, ele diz que Deus, na vida dele, tirou ele de um serviço secular e colocou no ministério, para proteger a vida dele.
E muitas vezes Deus faz isso comigo, com você. Eu estou deixando você perder, para você ganhar lá na frente. Isso é para poucos. Poucos querem abrir mão do que eu estou falando aqui. Poucos. Porque eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito. Síndrome do rei Saul. Eu quero fazer do meu jeito e no final eu quero que dê certo. Mas é do seu jeito, como que vai dar certo? Depois, no versículo adiante, diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gente, olha que revelação. Ele está dizendo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro fora do meu propósito de vida para você? O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro fora do propósito, da vontade de Deus para a sua vida? Do que adianta? Morar num palácio sem a presença de Deus é miséria. Ter muito sem Deus é ter nada, é ter pouco. Por isso que ele fala dizendo, olha, se você quer ganhar a salvação, você deve saber perder aqui na terra. Nós vamos perder. E ele fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente perdendo a alma porque quer viver os seus propósitos, quer viver de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Esse texto aqui para mim hoje foi revelador, esclarecedor, porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lembra de uma coisa, irmãos, a nossa vida não é aqui. Lembra disso. Porque às vezes você está fazendo todos os planos e os projetos baseados na sua vida terrena. E a palavra fala, a sua vida não é aqui. Aqui é transitório. Pastor, então não devo sonhar e planejar? Não, lógico que você tem que fazer isso. Você faz os seus planos, você faz os seus projetos de vida, mas lembre de uma coisa, sempre pedir a Deus, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Sabe por quê, irmão? Senão você vai ficar frustrado. Você vai chegar na velhice e vai olhar para trás e vai falar, eu acho que eu perdi tempo. Você vai olhar para trás e dizer, por que eu não ouvi fulano? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Fica adiando os propósitos de Deus para a sua vida. A palavra fala, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei os caminhos que eu tenho a vosso respeito. Eu sei os planos que eu tenho estabelecido ao seu respeito. Plano de paz e não de mal. Encaixe, entre naquilo que Deus tem preparado para você. E para finalizar, eu quero que vocês voltem comigo lá em João capítulo 12. Deixa aberto em João 12, eu já vou rapidinho aqui falar de um outro texto que é Mateus 26. Segura aí no João 12. Ô Felipe, se você puder pôr para mim, Mateus 26, versículo 53. Depois eu já vou ler João 12. Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? O que está acontecendo aqui, rapidamente, é que Jesus está sendo preso. Judas foi lá, beijou ele, o traiu, e os soldados agora pegam Jesus para levar até o júri, e depois ele ia ser condenado e levado à morte. Só que no meio disso aí, Pedro faz o quê? Mais uma vez Pedro, né? Ele briga, arranca a espada e corta a orelha de um soldado. E aí Jesus ele dá essa palavra aqui, ele fala, fiquem tranquilos, porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria uma legiões de anjos para me defender. Agora olha o que Jesus fala, como pois se cumpriria as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus estava tão ciente do propósito de Deus Pai para a vida dele, que ele falou assim, se não acontece dessa maneira, como que vai cumprir as Escrituras na minha vida? O que ele está dizendo é, fiquem tranquilos, é necessário que eu seja preso, eu vou ser levado agora ao interrogatório,
e depois eu vou morrer na cruz do Calvário e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus tinha ciência do seu propósito. No versículo 56 diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Jesus está apontando para as escrituras, dizendo: tudo o que está acontecendo já estava registrado, está dentro de um propósito de Deus estabelecido para a minha vida. E o último texto, João capítulo de número 12, que é o que vocês já estão abertos. No versículo 23 diz assim, João 12, 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A gente fica pensando, né? Jesus, ele está tão ciente do que vai acontecer na vida dele, que ele fala assim: está chegando a hora de eu ser glorificado. Só que antes da glorificação vinha o que, gente? A crucificação. Só que o propósito dele, ele estava firme. E ele não olha só para a crucificação, ele fala da glorificação. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que a odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Eu termino com esse versículo que eu comecei, que Jesus dizendo que o propósito de Deus, né? Ou seja, esse propósito era que chegasse essa hora exata da minha crucificação. E Jesus fala: Senhor, glorifica o teu nome através da minha morte na cruz do Calvário. Irmãos, eu preguei tudo isso para encerrar essa mensagem, dizendo quão valiosa é minha vida e a sua vida diante de Deus. Ao ponto de Jesus em nenhum momento abrir mão do propósito do Pai para a vida dele, para morrer por mim e por você naquela cruz. Que eu e você possamos entender, primeiramente, esse propósito de Cristo, e segundo, que a gente possa entender o propósito que Deus tem para mim e aquilo que Ele tem para você. Eu sei que essa palavra, gente, ela de uma certa forma mexe com todos nós. Ela mexe, porque alguns ainda não entenderam o propósito, e tudo bem. Só que saia desse culto com a mentalidade dizendo: eu preciso saber o que Deus tem para mim, eu preciso. Agora não pense você, que vem da noite para o dia. Desejo que isso aconteça, mas se não acontecer, não se frustre, né? Deus tem um processo. Ele trabalha, Ele faz as coisas do jeito dEle, da vontade dEle, na hora dEle, para que o propósito dEle então se cumpra na sua vida. Agora lembre de uma coisa: Ele nos prepara para aquilo que Ele tem estabelecido para mim e para você. De que maneira que Deus nos prepara? Quem sabe vai ganhar um cafezinho do Rodrigo no final do culto. Como que Deus nos prepara? Permitindo o quê? As lutas, as provações, as tribulações. Ele vai nos preparando. Moisés ficou 40 anos no deserto, e Deus então estabeleceu ele como líder de Israel. Davi, antes de matar Golias, ele já tinha matado quem? Quem lembra aí? Urso, que mais? Leão. E não é história de pescador, viu, gente? É história da Bíblia. Ele falou assim: não, Saul, pode ficar tranquilo, eu cuidava da ovelha do meu pai, e quando um urso vinha atacar um leão, quem matava era eu, pode deixar lutar com Golias. Ó, agora, quem quer matar leão, urso, para brigar com Golias? Às vezes a gente quer fugir, mas faz parte do processo.
As lutas vêm para moldar o caráter de Cristo e para que a vontade, o propósito dele seja estabelecido na minha vida e na sua vida. Amém? Entenderam a palavra, irmãos? Então vamos ficar em pé que nós vamos orar. Não desista do processo. Por que eu não devo desistir, pastor? Porque Jesus não desistiu de você. Ele não abriu mão da sua vida. Ele lutou por nós até derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. A Bíblia fala que ele despojou principados e potestades, envergonhou eles, e ele colocou todos eles debaixo dos seus pés, através da sua morte, e depois através da sua ressurreição. Jesus não abriu mão de mim, ele não abriu mão de você. Não abra mão dos propósitos de Deus para a sua vida. Haja o que houver, permaneça firme, continue no processo. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso jejuar, jejue. Se for preciso orar mais, ore mais. Busque mais a presença de Deus na sua vida. Estabeleça jejuns, estabeleça um plano de leitura bíblica. Estabeleça disciplinas espirituais para que você possa ficar sensível à voz de Deus. Hoje à tarde, estudando, o texto que eu estudei falava de Elias. Elias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Presta atenção nisso, gente. Ele falou que não ia chover sobre a terra. Você tinha essa capacidade, Esther? Eu vou orar, não vai ficar 3 anos e meio sem chover. Alguns iam pensar, hominho metido. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha um propósito com Deus. E Deus fez conforme a palavra do profeta, 3 anos e meio sem chover sobre a terra. Propósito, comunhão com Deus, intimidade com Deus. A Bíblia fala que Deus revela aos seus as coisas que hão acontecer. Ele revela, irmãos. O problema é que eu e você às vezes não estamos na sintonia certa daquilo que Deus quer falar comigo e com você. Tem pessoas aqui no nosso meio que Deus fala através de sonhos, sabia? Visões. E Ele quer falar da palavra. Deus quer fazer mais isso no nosso meio. Deus não quer que você viva com a palavra que o mundo dá, não. Ele quer que você viva da palavra que sai da boca dEle. Só que precisa gastar tempo com Ele. Quando a gente fala de vigília, de oração de manhã, não é para encher os lugares, é para que você afine, para que você refine a sua vida com Deus, para que você se coloque na presença dEle, para que você entenda os propósitos que Deus tem para você, porque senão a sua vida vai ficar sem sentido, ela vai ficar sem rumo. E quem não sabe o propósito, não sabe aonde vai chegar o alvo, vai ter o que na vida? Que pretensão? Você vai ficar igual uma folha seca, que é influenciada pelo vento, pelas tempestades da vida. Ora está aqui, ora está ali, e nunca cumpre aquilo que Deus tem estabelecido para você. Vamos orar antes da gente cantar essa música aqui, e depois nós vamos nos preparar para a ceia. Senhor, eu sei que essa palavra veio do Senhor para nós. Eu sei que muitos que me ouviram aqui, que estão também em casa participando do culto, ou que vão ouvir essa palavra, muitos deles têm dificuldade de entender o propósito de Deus. E além da dificuldade, eu sei que Satanás também, ele não perde tempo. Ele tenta nos desviar do foco, ele tenta colocar pedras no nosso caminho, ele tenta atrapalhar aquilo que o Senhor tem para cada uma das nossas vidas, nos distraindo, trazendo entretenimento. Oh Deus, nessa noite eu peço, quebre essas fortalezas do mal na nossa vida, e que os nossos olhos estejam atentos à Tua voz, à Tua palavra, que estejamos atentos aos sinais, aos sonhos, às revelações que o Senhor dá através da Tua palavra, as revelações que o Senhor dá através de visões. A Tua palavra diz que nos últimos dias
o Senhor daria visões, o Senhor nos daria profecias, sonhos, e eu creio, Pai, que nós estamos vivendo nesse tempo. Ó Deus, o que falta muitas vezes é intimidade, o que falta é compromisso com o Senhor, porque o Senhor não falha, quem falha somos nós. Que o Senhor nos ajude a entendermos, que o Senhor nos ajude, Pai, a abrirmos os nossos olhos espirituais, para que possamos entender a vontade e o propósito do Senhor para cada uma das nossas vidas. Jesus tinha isso bem estabelecido, e é graças a Ele que nós estamos aqui essa noite. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, mostra-nos o caminho, mostra-nos a Tua vontade, revela-nos o querer do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, eu oro, ó Deus, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, e pedindo para que o Senhor traga a Tua vontade para cada uma das nossas vidas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você com essa palavra, e que, acabando aqui o culto, durante a semana, faça um propósito de buscar a Deus. Não fique mais perdendo tempo na sua vida. Se alinhe com aquilo que Deus tem para você, tá? Volto a dizer, com muita responsabilidade, o chamado de Deus para mim foi para o Fernando, tá? Ele fez de acordo com a vontade dele, ele usou aquilo que ele quis usar. Agora, o propósito dele para a sua vida é diferente do meu, tá? Ele vai usar aquilo que ele quer. Ele, dentro desse processo, ele vai trabalhar no seu coração. A única coisa que você tem que fazer é: Senhor, eu estou aberto àquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Amém? Estão dispostos a fazer isso esse ano? Amém? Busca Deus na sua vida. Não perca mais tempo. Se alinhe logo naquilo que Deus tem para você. E grandes coisas o Senhor fará em você e através também de você. Amém? Nós vamos pedir para que os diáconos que vão nos ajudar na ceia, venham aqui à frente, por favor. Pastor Samuel com a Andréia também, vem nos ajudar a servirmos a ceia. Pode chegar aqui, por favor. É só uma recomendação, você segure o seu cálice, o seu pão, para que a gente possa participar juntos da ceia do Senhor, tá bom? Enquanto o louvor canta essa canção, os nossos irmãos estarão distribuindo os elementos a vocês. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, diga: tu és Jesus, Filho de Deus. Naquela cruz, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Diga: levou sobre si, levou sobre si
Declare isso ao Senhor. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Repita isso, diga quem Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez. Tu és Jesus. Verdade, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dos que vão tomar da ceia, todos estão com o pão e o cálice nas mãos? Amém. Nós vamos orar primeiramente pelo pão e depois comer e depois oraremos pelo cálice. Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, repartiu, deu graças ao pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Todas as vezes que nós comemos o pão, irmãos, nós devemos lembrar daquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. O propósito dele era morrer por mim e por você, e ele cumpriu o seu propósito, e nós lembramos disso nessa noite, e agradecemos, porque ele entregou a sua vida por mim e por você. Senhor Jesus, obrigado, porque tu és o pão vivo que desceu do céu. O Senhor morreu a nossa morte, o Senhor se entregou naquela cruz por cada um de nós, e nós aqui oramos em favor desse pão, pedindo para que o Senhor o abençoe, que possamos comer e sejamos alimentados pela tua presença em nossas vidas. Nós consagramos esse elemento ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de comer, Jesus também tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança que eu faço através do meu sangue. Todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte de Jesus, até que Ele venha. E uma coisa, irmãos, a gente já tem percebido há um tempo: os sinais revelam a volta de Jesus. Quando nós seguramos esse cálice, a garantia, é uma aliança que Ele fez com a gente, dizendo: eu vou voltar, eu vou buscar a minha noiva, a minha igreja. Que possamos lembrar dessa aliança que Jesus fez por cada um de nós. Jesus, obrigado pelo sangue precioso que o Senhor derramou naquela cruz por cada um de nós. Sangue que nos limpa de todo pecado e que nos garante a vida eterna. E também que nos faz lembrar dessa aliança que o Senhor fez conosco, de que um dia o Senhor voltará. E eu sei que em breve isso vai acontecer. Nós aqui consagramos os cálices ao Senhor e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Tome do cálice e seja grato também ao Senhor. Vamos cantar o refrão? No altar de adoração, seja sempre exaltado, seja sempre exaltado, Jesus. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado entre nós, Jesus. Fechou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Só tu és Jesus, Filho de Deus. no altar de adoração, seja sempre cante isso ao Senhor. exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Obrigado, Deus. Jesus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
obrigado por esse culto, obrigado por tudo que aconteceu aqui nesse lugar essa noite, pela presença do Teu Espírito Santo, por cada família, por cada vida, pelas pessoas também que estão conosco até agora no culto online. Abençoa a vida delas também, nas suas necessidades, as pessoas que não vieram também, que são membros aqui da nossa igreja. Abençoa, Pai, abençoa os visitantes, abençoa cada família, Senhor, e que a Tua bondade esteja sendo derramada sobre os nossos corações, que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Não vá embora sem cumprimentar quem está ao seu lado. E uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.